Ser um justo nos dias de hoje, nessa geração pecaminosa de hoje, ser um justo. E Caim, ele matou Abel. E o pecado, ele não pode ser isolado como se nunca tivesse acontecido. Como que o pecado não tivesse acontecido, apagado com o tempo. Mesmo nós nos arrependendo, mesmo Deus nos perdoando, o ato ocorrido ou o pecado que aconteceu não vai deixar de existir. Ao contrário, quando o pecador, ele não se policia dentro dos ensinamentos de Deus, além do pecado não ser apagado, ele progride e devasta a vida do pecador. Tudo vai aumentando. E muitas vezes, tanto o pecado como as consequências do pecado vão se estender para a família daquele pecador. E foi o que aconteceu na família de Adão e Eva. Mas mesmo o homem sendo o pecador, como todos nós somos pecadores, Deus continua achando o homem especial. Nós somos especiais. Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. E apesar de Adão ter desobedecido a Deus, perdido o direito de viver eternamente, ele não morreu de imediato. Adão, ele viveu 930 anos. E teve filhos e filhas. E as consequências do pecado passou-se para a sua família. Caim, o filho mais velho de Adão, se tornou um filho rebelde, tornou-se ímpio, foi isolado do seu povo, ele foi vagar pelo Oriente, foi nodear, foi para Nod. Caim formou uma família pecaminosa, um povo pecador que foi extinto com o dilúvio. Teve que ser extinto com o dilúvio. Já Abel, que era um filho piedoso, o segundo filho de Adão e Eva, agora estava morto. Morto pelo seu irmão. E agora então surge um terceiro filho, Sete. O terceiro filho de Adão e Eva. Um homem então justo. Vivia na presença de seu. Ele invocava o Senhor. Ele vivia na presença. Tanto ele como sua descendência. E Sete então vive 912 anos. E a palavra fala que teve filhos e filhas. O povo aumentou. Então após 926 anos, após o nascimento de Sete, lá dos descendentes de Sete, nasce Noé. E na época já de Noé existiam dois povos formados, dois povos diferentes. Os descendentes de Caim, um povo ímpio que vivia isolado, pecaminoso, e os descendentes de Sete, que agora invocavam o nome de Deus. E esses dois povos acabam se encontrando e se dando em casamento. Então a corrupção do gênero humano, ele aumenta e toma conta. Misturou-se duas famílias, uma família pecaminosa com a família que era de Deus. Mas quando Noé nasce, Lameque, seu pai, ele profetiza. E eu peço para o João, a colaboração do João, coloca aí Gênesis 5, 29. Quando Noé nasce, o seu pai fala: esse nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Amaldiçoou por culpa de Adão. Mas aqui nós vemos a importância de profetizar em cima de nossos filhos, dos nossos descendentes. Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Então, em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. Glória a Deus. Gênesis capítulo 6.
Assim fala a santa palavra. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram as filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que todas mais lhe agradavam. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, haviam gigantes. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Varões valentes na antiguidade, varões de renome. Mas já havia gigantes. Versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso pesou no coração. Esse povo estava fazendo algo que pesava no coração de Deus. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Será que nós estamos achando graça diante do Senhor? Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Versículo 13. Então disse a Noé: resolvi dar cabo a toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer junto com a terra. Fazer uma arca de tábua de cipreste, nelas farás compartimentos. Versículo 17. Porque estou para derramar a água em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu, teus filhos e tuas mulheres, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservar vivo contigo. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Repitam comigo, em tom bem alto, bom e alto. Fez Noé tudo exatamente o que Deus ordenou. Capítulo 7, versículo 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a sua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Versículo 4. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o que o Senhor lhe ordenara. Versículo 4. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o que o Senhor lhe ordenara. Versículo 6. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Versículo 21. Pereceu toda a carne que movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e todos os enxames de criaturas que povoavam a terra, e todo o homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu.
versículo 24. E as águas, durante 150 dias, predominaram sobre a terra. Capítulo 8, versículo 1. Lembrou-se Deus de Noé, de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Versículo 15. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo a tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos, os animais que estão contigo. Versículo 20. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Capítulo 9, versículo 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra, sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Versículo 3. Enzo, Esteban, presta atenção. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo dou agora. Glória a Deus. Pode sentar. Apenas uma curiosidade. Eu li até esse momento para tirar uma dúvida que as crianças tinham. Reparam aqui nesse último versículo, no versículo 3 do capítulo 9, que já tinha se passado cerca de 1500 anos quando Deus autoriza o homem a comer carne. 1500 anos. Frutas, verduras, sementes, tudo que havia. E agora, após o dilúvio, então Deus autoriza o homem a comer carne. Não quer dizer isso que os homens já não comiam carne. Provavelmente os pecadores já comiam carne, mas sem autorização de Deus. E aquele povo tinha renunciado totalmente à fé em Deus. Era uma apostasia generalizada. E alguns versículos isolados, eles consideram ou dão a entender que anjos são filhos de Deus. E não é assim. E um desses versículos está no livro de Jó 1:6, se o João puder colocar para mim. Jó 1:6, que fala que em um determinado dia que os filhos de Deus se apresentaram na presença do Senhor, veio também Satanás. Satanás também se apresentou. Aqui fala que os filhos de Deus se apresentaram. Eram os anjos. Contudo, quando os textos bíblicos se referem aos filhos de Deus, eles estão falando de homens ou anjos que obedecem e que cumprem com a palavra de Deus. E aqui, para nós esclarecer melhor e não deixar dúvida em cima desse versículo 2, eu quero fazer uma breve explicação para que nós possamos entender de uma vez por todas esse versículo, o que realmente ele fala. Tem muitos deturpando a palavra de Deus em cima desse versículo. O versículo 2 ele fala: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todos mais agradaram. Neste versículo, muitos que deturpam a palavra falam que anjos tiveram relações com mulheres. Anjos são espíritos, mulheres são carnais. E o único registro bíblico que fala de filho entre espírito e mulher é o próprio Espírito Santo. O Espírito de Deus com a Virgem Maria é o poder de Deus, não é o poder de criaturas de Deus, não é o poder de anjos criados por Deus. O único Filho de Deus é Jesus Cristo. Anjos não são filhos de Deus, são criaturas de Deus. Homens também são criaturas de Deus.
Porém, quando nós aceitamos a obedecer a Deus, como aquele povo de Sete obedeceu, nós passamos a ser filhos de Deus. Quando nós aceitamos obedecer, aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós passamos a ser filhos de Deus. Filhos por adoção, através de Jesus Cristo. E em João 1,12, a palavra fala: mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E isso é exclusivo para os homens, não é para os anjos. Os anjos continuam sendo criaturas. E voltando aqui no assunto principal, nós podemos observar que os filhos de Sete, eles invocavam o Senhor, invocavam a Deus, eles obedeciam a Deus. Mas os filhos de Caim eram pessoas ímpias, pecadores. E a palavra fala: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres. Então, foram os descendentes de Sete que se ajuntaram com as descendentes de Caim e tiveram filhos. Não foram anjos com mulheres, como muitos deturpadores da palavra falam. O próprio Jesus fala em Mateus 22:30, ele fala: porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos do céu. Ou seja, anjos não se reproduzem. Isso é contra a Bíblia. Se alguém fala isso, é totalmente contra o teor geral da Bíblia. Mas a corrupção, ela tinha avançado. Sim, tinha avançado. Tinha se generalizado. Corrupção total. Misturou dois povos que não tinha nada a ver um com o outro. E no versículo 4, fala que naquela época tinha gigantes. Enzo, Esteban, gigantes. Fala que tinha gigantes. E fala também quando os filhos de Deus possuíram a filha dos homens, tiveram filhos valentes, de renome naquela antiguidade. Haviam gigantes, já havia os gigantes, e agora quando aquele povo se mistura, surgem pessoas valentes e de renome. E podemos observar também que os descendentes de Sete, eles não escolheram suas esposas na base da fé. Não foi na base da fé, não foi assim. Foi por impulso. Eles observaram aquelas mulheres, acharam lindas, bonitas, formosas, e se misturaram com aquele povo. No versículo 2 fala: os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si as que mais lhe agradaram. Foi pelo olho. E logo em frente, no versículo 5, fala que a maldade do homem multiplicou-se na terra. E toda aquele povo, e todas aquelas realizações daquele povo, tornou-se maldosa. O mal foi crescendo. Uma geração de homens valentes, de renome, homens poderosos. E Deus agora então se arrepende de ter feito o homem na terra. E a palavra fala que isso pesou no coração de Deus. E Deus então decide exterminar com aquele povo. E por consequência, ele ia exterminar todos os animais. O que os animais tinham a ver com o pecado do homem? Mas ia ser exterminado. Não tinha mais finalidade. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Um homem achou graça diante do Senhor. Noé era justo, íntegro e vivia na presença de Deus. Andava com Deus. Vejam a importância. Noé, faça uma arca. Eu vou mandar chuva, Noé. Eu darei cabo a todo esse povo. A terra está cheia de violência, de pecado. Noé entra na arca. É momento de nós entrarmos na arca para a nossa salvação.
Entra na arca, tu e teus filhos, Noé, tua mulher, tuas noras, e leve consigo os animais, eu quero salvar. E Noé tudo fez conforme Deus tinha falado. Tudo. Porém agora, o homem já não viveria mais seus 900 anos. Estava estabelecido 120 anos apenas para o homem. E voltando um pouco atrás, aqui no versículo 4, fala que naquela época tinha gigantes. E no nosso entendimento, gigante são pessoas de estatura alta, grandes. Mas não aqui no caso do versículo 4. No versículo 4 não é assim. A palavra gigante, no versículo 4, em hebraico, chama-se Nefilim. E neste caso do versículo 4, Nefilim são indivíduos do mal, malévolos, pessoas do mal, separados de Deus, ou seja, os descendentes de Caim. O versículo 4, após ele falar desses gigantes, dos nefilins, ele completa dizendo que, e também após do ajuntamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens, tiveram os filhos valentes e de renome. Não foi filho com um gigante, foram filhos entre eles. Os filhos de Sete viram a formosura das mulheres, filhas de Caim, e se casaram. E então, neste caso do versículo 4, o gigante era apenas pessoas do mal, pessoas maldosas. E agora, com o ajuntamento desses dois povos, surgem-se valentes de renome, pessoas maldosas com poder, homens com notoriedade, homens com renome, mas homens maus. E Deus se arrepende então de fazer o homem aqui na terra. Mas, voltando aos gigantes, ou seja, aos nefilim, eles deixaram de existir. Deixaram de existir no dilúvio, por causa do pecado. Os descendentes de Caim morreram. Os gigantes, os nefilins, os pecadores, os grandes pecadores deixaram de existir. E mais em frente, as escrituras então voltam a falar desses gigantes. Porém agora é diferente. Realmente esses gigantes, mais à frente da Bíblia, eram realmente pessoas de grande estatura. E isso está registrado em várias partes da Bíblia, vários versículos. Gênesis 14:15 fala, até lá em Amós, são várias leituras que falam sobre gigantes, mas realmente eram pessoas de grande estatura. Fala lá dos descendentes de Enaque, fala dos filhos de Anak, fala dos Emins, que eram enormes, do tamanho dos Anaquins, falam dos Anzumins, falam de gigantes, mas esses aqui realmente eram homens de grande estatura. E apenas por título de curiosidade, lá em Deuteronômio 3:11, a palavra fala que Og, o rei de Bassã, a cama desse homem, esse homem era tão grande que a cama dele tinha 3,80 m, 3,80 m, 9 côvados. Era gigante. Era diferente do gigante da época dos nefilim, que eram apenas pecadores. Outro exemplo está lá em 1 Samuel 17:4, onde Davi enfrentou Golias, um homem lá da terra de Gate, e matou esse homem. E esse homem tinha 2,80 m, era um gigante. Então, de uma vez por todas, meus amados, fica aqui bem claro que mulheres não tiveram relação, não tiveram filho com anjo, e que os nefilins não eram pessoas de grande estatura, mas sim eram pessoas desobedientes.
desertoras de Deus. Caim desertou e formou esse povo, os nefilins, filhos de Caim, pecadores. E voltando então no versículo 6, Deus se arrepende. Deus se arrepende de ter feito o homem na terra. A palavra fala: então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso pesou no coração. Mas o versículo 8, a palavra fala que Noé achou graça diante do Senhor. Sempre tem alguém achando graça nos olhos do Senhor. E o fato do que as mudanças da relação do homem com Deus, eles vão resultar em mudanças dos procedimentos de Deus com o homem. Quando o homem ele se afasta de Deus, o amor de Deus, ele esfria também, o coração dói, o coração de Deus dói, passa a ser um amor de julgamento, de repreensão, como teve que fazer com esse povo. Quando o homem ele se mantém na presença do Senhor, então Deus estabelece uma nova relação, uma relação de comunhão com o homem, uma nova aliança, como fez com Noé, com a sua família, e como Deus faz conosco através de Jesus Cristo uma nova aliança, uma possibilidade de nós nos arrependermos e viver na presença dEle. E fala no versículo 6 que pesou no coração de Deus, ou seja, o homem tinha pecado, e agora então Deus julga. Ele julga, mas Deus sofre. Ele sofre para punir o homem, porque o homem tem a sua imagem, a sua semelhança. Nós somos parecidos com ele, mas Deus continua achando o homem especial, mesmo nós sendo pecadores. E Noé então achou graça diante do Senhor. Então agora Deus não apenas julga para condenação, agora Deus também julga para salvação. Julgou todo aquele povo para condenação, mas julgou Noé e sua família para a salvação. É assim que Deus faz conosco. Nós temos oportunidade de salvação. E aquele dilúvio, então, ele seria necessário. O julgamento pelo pecado era inevitável, tinha que ser feito. A maldade do homem tinha se tornado generalizado, tinha se multiplicado, e era contínuo o pecado do homem. Mas Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou graça. Então, mais uma vez, Deus entra com justiça. A justiça era necessária. Noé era um homem justo e íntegro. Noé andava com Deus. Estamos andando com Deus? Estamos sendo justos nessa sociedade que vivemos? E a fidelidade de Deus com Noé e com os homens que confiam, que se apresentam perante o Senhor, que obedecem, é inalterável. Deus não volta atrás com a palavra conosco. Mas apesar de Noé andar com Deus, Noé andou com Deus por 500 anos, era um homem justo, Deus achou graça. Mas não basta você estar 30 anos na igreja. Recolha sua família para a arca. Noé precisou trabalhar mais 100 anos para fazer a arca, para salvar sua família. 500 anos ele já tinha obedecido. Mais 100 anos fazendo uma arca. Um desafio para salvar sua família. Então vocês imaginam Noé agora tentando convencer a sua família naqueles projetos de Deus, envolvendo a sua família nos projetos de Deus, convencer a sua família a trabalhar naqueles projetos de Deus, e é isso que nós precisamos fazer, convencer a nossa família a trabalhar nos projetos de Deus para a salvação. E são muitos obstáculos que nós temos na nossa vida. Para Noé eram poucas ferramentas. Ele tinha muitas toras para ser cortadas, ser arrastadas, encaixar aquelas toras.
zombavam de Noé. E são desafios que nós também enfrentamos no nosso dia a dia. Nós também temos pouco apoio da sociedade, pouco apoio da família, de pessoas de dentro de casa, pouco apoio dos irmãos da igreja. Nós temos dificuldade para manter a nossa família na presença do Senhor. E Noé e sua esposa tiveram que fazer isso. E zombavam de Noé, o povo zombou. E hoje em dia zombam de mim e de você. Te chamam de louco para você se manter na palavra de Deus. De novo vai o crente para a igreja. E de fato é difícil. É difícil se manter em comunhão com Deus. É difícil. Mas nós precisamos largar das farras dos nefilins, dos maldosos. E quando você larga das farras dos nefilins para viver na presença do Senhor, os que deviam te incentivar, os que deviam te apoiar, fala que você virou um banana, que você está indo para a igreja, que você está desperdiçando o teu tempo. Mas não é assim. Eu quero te lembrar que esse banana, ele é um descendente de Noé. É um salvo. Não é um morto descendente de Caim. Você é um salvo. E Noé e sua esposa, eles enfrentaram as dificuldades como vocês enfrentam. Desafios para manter os seus filhos dentro da igreja, manter longe das pessoas maldosas que influenciam nossas crianças para o mal. E na época de Noé existiam os nefilins, figuras maldosas, e que geravam curiosidade das crianças, e crianças gostam de ver os heróis. Crianças gostam de ver os heróis. E Noé viveu, então, na mesma situação que eu e você vive hoje, com dificuldade. Mas a palavra fala que Noé era justo, íntegro e andava com Deus. Nós precisamos andar com Deus. E será que nós estamos sendo pessoas justas, íntegras nessa sociedade de hoje? Será que nós estamos sendo diferentes do povo, da sociedade aí fora? Será que lá no passado você foi atrás de um bom esposo, de uma boa esposa para se casar? Não foi apenas através do olhar? Não foi através apenas da aparência? E muitas vezes isso, quando nós fizemos isso, o casamento não vai dar certo. Nós não podemos demorar 500 anos, que nem Noé demorou para arrumar uma boa esposa, ter filhos. Não, nosso tempo é curto. Mas nós temos que saber a hora certa, o momento certo de ter filhos, de escolher o varão, a varoa certa. E para isso nós precisamos ensinar os nossos filhos a terem responsabilidade para poder constituir uma família. Não é de qualquer jeito. Precisamos ter esse tempo para ensinar nossas crianças. Nós não podemos deixar os heróis do mundo, os nefilins, a quererem educar os nossos filhos, a quererem mandar na nossa família. Nós não podemos deixar. Nós precisamos ler um pouco mais a Bíblia, impedindo que pessoas venham nos enrolar, falar que anjos fizeram filhos com mulheres. Deturpam a palavra. Nós precisamos construir a nossa arca familiar para proteger a nossa família. Nós precisamos entrar nessa arca e sair dessa arca somente quando Deus mandar. Somente quando Deus mandar.
E se você acha que está com pouca ferramenta para construir essa arca, para proteger a sua família, aqui estão os ensinamentos de Deus. Noé fez tudo o que Deus mandou. Construa a sua arca também, em cima das medidas que Deus está nos mostrando. E Noé tinha um grande desafio naquela época. Mas para Noé, não era simplesmente Noé pegar o seu carro e colocar seus filhos dentro e vir para a igreja, não. Para Noé, era muito difícil. Noé, apesar de ter vivido 500 anos, ele ainda teve que construir a sua arca. Mais 100 anos construindo a sua arca para salvar a sua família. Não bastava Noé pegar o seu carro e vir para a igreja com seus filhos para adorar o Senhor, não. Ele teve que construir a sua arca, teve que construir o seu carro. E ele precisava convencer a sua família a construir junto. É isso que nós precisamos. E no versículo 22, fala que fez Noé tudo o que Deus ordenou. Obediência. Obediência exata. É isso que nós precisamos ter, obediência. E já finalizando, no capítulo 7, versículo 1, disse Deus a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Precisamos ser justos no meio desta geração. Não importa o que aconteça. É difícil, mas é a nossa missão para poder salvar a nossa família. Então fica aqui essa palavra para nós meditarmos durante essa semana. Medite nessa palavra. Seja justo no meio dessa sociedade hipócrita.